Olá a todos, eu sou Verônica Moura, enfermeira oncologista e coordenadora de ensino da BP Educação e Pesquisa. E estamos aqui para dar continuidade na webséries do Outubro Rosa. E o episódio de hoje vai falar sobre o papel do enfermeiro no cuidado ao paciente oncológico. E nós estamos com duas super convidadas. Do meu lado esquerdo está a Kátia Portela. A Kátia é arquiteta e nossa paciente aqui da BP. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E do meu lado direito está a nossa super enfermeira, navegadora, Daniele Crespo, né, nossa parceira aqui da educação e está aqui na BP já há um tempinho, né, Dani? Então, eu queria começar com a apresentação de vocês. Então, Kátia, por favor, se apresente, conte um pouquinho da sua história pra gente. Sim, claro. Em 2017, eu comecei a sentir uma dorzinha na virilha e tratei aquilo como uma distensão muscular, né? Por alguns meses eu fiquei procurando como remediar essa dor que eu sentia nesse local. E fazendo uma acupuntura para ajudar na dor, o médico acupunturista sugeriu eu fazer uma ressonância e ali a gente descobriu um tumor ósseo no fêmur, no colo do fêmur. Então eu parei minhas atividades para fazer uma biópsia nesse tumor, só que antes dessa biópsia acontecer, eu escorreguei em casa e acabei vindo parar no pronto-socorro aqui da BP. Então, fazendo as investigações, a gente percebeu que era necessário fazer uma ressonância. A ressonância eu precisaria internar para fazer com uma certa emergência. E ali eu comecei uma investigação, né? Fiz muitos exames num dia e a gente viu que era um tumor já metastático de um câncer primário de mama. Eu não tinha nenhum histórico familiar, fazia meus exames regularmente, era bem em Caxias com os meus exames, e fui surpreendida com essa notícia, né, sem ter nenhuma experiência próxima a mim que pudesse me ajudar aí nessa caminhada, né? Então foi um momento bastante difícil. E de lá para cá, enfim, 6 anos de tratamento, né? Faço todos os meus protocolos aqui na BP. E é isso, assim, acho que basicamente nesse sentido é isso que eu tenho para me apresentar. Maravilha, então a gente já chega aí. Dani, se apresenta para nós, conta a sua história. Comecei em 2010 na oncologia, né? Em 2013 estava curtindo muito, fazendo mestrado, minha mãe descobriu um câncer de mama, foi meu primeiro contato familiar com câncer também, nunca tinha tido ninguém na família de mulher, né, com câncer de mama, curiosamente a minha dissertação do mestrado era sobre identidade feminina de mulheres que tinham passado pelo câncer de mama. Daí, logo em seguida, logo que eu descobri o câncer da minha mãe, eu vim trabalhar na BP, então isso já tem 11 anos, e ao mesmo tempo que minha mãe tratava, eu era enfermeira aqui do Centro de Oncologia. Depois eu fui 5 anos para educação continuada, e quando fazia 2 meses que eu tinha retornado para oncologia, eu descobri o meu câncer de mama. Então a minha relação com a oncologia, com a enfermagem, é de muito sentimento, e de muitas experiências, né, de vários papéis, do meu papel de enfermeira, de filha, de paciente também. Bom, a sua história, né, Kátia, ela tem 6 anos, né? Então, o que a gente tem visto na oncologia, né, Dani, você pode acrescentar, é uma mudança no paradigma, né? Então, antigamente, né, a gente falava, nossa, um diagnóstico de câncer, o que ele traz por trás disso, né? Ainda tem um peso muito grande, né, na questão emocional, na questão de uma sentença, né? Ter um diagnóstico oncológico é uma sentença para muitos, mas você está aqui para nos provar, né, o quanto hoje o câncer é uma doença crônica, né? Então, a gente deve se atentar, né, Dani, a isso, a gente fala muito isso com os pacientes, que o câncer hoje ele tem uma característica crônica, de cronicidade. Assim como outras doenças crônicas, como doenças cardíacas, diabetes, hipertensão arterial, né, o câncer, graças a toda a tecnologia e a inovação, né, dos tratamentos, hoje a gente tem o câncer como uma doença crônica. E aí, Kátia, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós disso, né, como que é conviver com esse diagnóstico, né,
há 6 anos, levando uma vida normal, né? Trabalhando, tendo a sua vida social. Então, eu gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre essa questão da cronicidade, né, que o câncer é e como que você lida com tudo isso na sua vida. Olha, sem dúvida, receber um diagnóstico desses é muito assustador. Eu me senti um barco à deriva, porque para mim era exatamente uma sentença, né? Ainda mais por ser um câncer metastático. Então, toda a referência que eu tinha de câncer metastático era muito negativa, mas isso também por causa de uma visão estereotipada do que é um câncer, né? E foi muito curioso que naquela época eu recebi muitas visitas no hospital que chegavam com uma cara, assim, meio que de despedida, sabe? Me visitando. Só que eu estava ali também tentando segurar as pontas, né? E eu tinha esse suporte ali do pessoal me tratando que eu via de um jeito diferente, assim. Enquanto minha família estava ali absorvendo essa notícia comigo, as pessoas, os profissionais que cuidavam de mim, eles tinham uma disposição, uma energia que me impulsionava com uma positividade. Então, nesse sentido, eu fui começando a enxergar de uma maneira diferente. Mas eu lembro que o primeiro baque foi realmente assim, que eu teria uma vida muito curta e muito preocupada com o que viria depois, né? O meu tratamento, ele começou com uma terapia de alvo. Então, eu não fiz a quimioterapia, não fiz mastectomia, fiz algumas radioterapias. E aos poucos, eu fui entendendo um pouco melhor, né? Porque a informação é absolutamente tudo para um paciente que vai passar por isso, né? Porque nós temos realmente a tendência de ficar um pouco prostrados com essa notícia. É uma notícia que não é para a gente romantizar, né? Realmente não é uma coisa fácil. Sim. Mas, por outro lado, eu também comecei a acompanhar pessoas que já estavam há algum tempo fazendo esse tratamento, que estavam muito bem, e eu comecei a perceber que eu podia ser uma delas, né? Então, eu comecei a me pegar muito nesses exemplos. E aí, quando eu comecei a fazer o acompanhamento ambulatorial, nas consultas, tirando as minhas dúvidas, me informando, eu fui vendo que, lógico, né, eu tenho que tomar certos cuidados, eu vou ter momentos altos, momentos não tão fáceis. No entanto, eu tenho uma qualidade de vida que eu não esperava ter. Eu consigo trabalhar, eu consigo me exercitar, eu consigo ter uma vida normal, que não era a ideia que eu tinha quando eu recebi meu diagnóstico, né? E eu acho que é um paradigma importante da gente quebrar. Isso. Porque eu fiquei muito com essa imagem das pessoas vindo me visitar quando eu tinha recebido o diagnóstico, e eu acabava pegando um pouco daquela energia e acabava pensando, realmente, acho que eu não tenho muito tempo. E tinha até a sensação de que, às vezes, eles tinham alguma informação que eu não tinha e eles estivessem me escondendo, né? E hoje, eu acho que muitas pessoas que conversam comigo, que sabem que eu passo, né, por um quadro de câncer, elas vêm assim, com essa impressão, e elas saem também pensando um pouco diferente, porque veem que eu tô bem, assim. Muitas pessoas falam, nossa, mas não parece que você tem nada, né? Fala, mas é isso mesmo, eu tenho uma doença que eu trato, e eu tenho toda uma tecnologia que cuida de mim, eu tenho todo amparo em todos o que a medicina pode me oferecer, né? E é isso, a gente está aí para quebrar esse paradigma mesmo. Isso mesmo, é quebrar paradigma, né, Dani? Então, hoje a gente se sente, inclusive, privilegiado de estar numa época de muita inovação mesmo na oncologia, que a gente consegue ofertar para os pacientes terapias, né, muito inovadoras, terapias mais direcionadas, como você mesmo falou, que fez uma terapia-alvo, né? Uhum. Que são medicamentos que vão realmente atuar, né, em alvos específicos e conferem menos efeitos colaterais, né? Então, isso é muito importante. E aí, Dani, trazendo aqui para você, né, qual é, assim, nossa atuação como enfermeiros oncológicos frente a um diagnóstico, né, como a Kátia teve, né, lá atrás, já faz tempo, e todas essas barreiras que a gente tem que ajudar, né, o paciente a transpor. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse momento do diagnóstico, né, até esse início de tratamento, que não é fácil, pesado, né, que você falasse um pouquinho, então, para nós. Tá.
Hoje a gente considera uma jornada do paciente. Então, tem o diagnóstico, tem o tratamento, tem o pós-tratamento. Para as mulheres com câncer de mama, não necessariamente o pós é sem tratamento, né? Quando a gente fala pós, é após o tratamento principal. E o que a gente chama de survivorship, ou sobrevivente, ou supervivente, enfim. Tem vários nomes que a gente pode dar para isso, porque sobrevivente parece que você veio da guerra, mas não é isso, né, que a gente quer passar, que a gente quer transmitir, nem enquanto profissional, nem enquanto paciente. Mas a gente tem que considerar esse contexto inicial, que é um contexto em que a doença do câncer é profundamente estigmatizada, associada, sim, à morte, e no caso da mulher, associada à identidade feminina, o que é ser mulher. Então, de repente, você inicia com inibição de hormônio, e aí é induzida a uma menopausa. Então, o momento inicial é um momento de muitas informações, um momento que o enfermeiro precisa ter uma sensibilidade. Eu falo que na oncologia não dá para você trabalhar sem você escolher estar lá. Porque o enfermeiro precisa ter uma sensibilidade de entender que o paciente não vai absorver todas as informações de imediato, que ele vai precisar de muito suporte emocional, e que suporte emocional não vem só do psicólogo, vem toda uma equipe multi, e que ele vai sim perguntar muitas vezes a mesma coisa, e que é fundamental no enfermeiro oncológico, ele ter conhecimento técnico, não só do biológico, né, mas do social, do espiritual, enfim, de todo o ser humano em todas as suas dimensões. O enfermeiro precisa ter esse conhecimento. Então, não é uma área, não sei se em outras áreas, né, também, como numa UTI, tudo, cada área tem sua especificidade, mas não é uma área que dá para você levar sem conhecimento, não dá. Primeiro porque a Kátia podia ter se deparado com um profissional que entrasse lá com a mesma cara dos pacientes, pensando, puxa, coitada, com 40 anos, 39 anos, já abriu metastática, nossa. Ela podia ter se deparado com esse profissional se ele não fosse preparado, né? E não é isso que a gente quer, porque com tudo que a gente está discutindo aqui, toda a tecnologia, tem muitas coisas. E depois tem a fase do tratamento, em que o enfermeiro vai precisar ajudar sempre a manejar esses efeitos colaterais, auxiliar, onde, por exemplo, a Kátia faz uso de medicação via oral, ela tem direito a isso pelo SUS, ela tem direito a isso pela operadora de saúde, se a operadora negar, como isso é feito. Então, são barreiras de cuidado, os exames, onde a Kátia pode fazer, o que ela pode fazer, o que é coberto. Então, são barreiras de cuidado que a gente tem e barreiras culturais de cuidado também, né, daqueles pacientes que muitas vezes falam, eu tô com um evento adverso da medicação e não parei de tomar e nem avisei ninguém porque eu tenho medo de ficar sem. Enfim, tem as barreiras culturais também que a gente tem que transpor. E no pós, que é um momento de solidão, que é quando passou aquela fase principal, e aí você fala, nossa, não tenho toda aquela equipe atenta, passou o tratamento ativo, e agora, né? O que eu vou fazer? E minha profissão? Então, são fases diferentes em que, em todas essas fases, o enfermeiro ele pode atuar de maneira efetiva se ele tiver conhecimento. Então, acho que a primeira lição que fica é conhecimento do profissional, que ele precisa adquirir e buscar, e educação do paciente e família. E não excluir a família disso, porque a família sofre também calada. Exatamente. A família, ela não escolheu estar ali, assim como o paciente não escolheu estar ali. Né, Dani? Uma coisa interessante que você falou foi a escolha. Né? Então, o enfermeiro, como um todo, eu falo que é uma profissão que é escolhida. Né? A gente foi escolhido divinamente para trabalhar como enfermeiro. Mas o paciente e o familiar não escolheu aquela condição. Você não escolhe estar doente, né? Você pode escolher a instituição que você vai tratar, né? O médico que você vai escolher para te acompanhar, mas a condição que você está não é escolha, né? E o enfermeiro vem com esse papel de gerenciar o cuidado. E o gerenciar o cuidado não são só os aspectos físicos, né, Dani? São vários aspectos que envolvem a parte psicoemocional, cultural, social, né? Então, entre outras questões que envolvem até o início do tratamento, como questões financeiras, de logística, né? Que nós, enfermeiros, vamos atuar. Então, importantíssimo que o enfermeiro tenha essa capacitação técnica, porque tem que conhecer oncologia, né? Até para não chegar nesse momento do diagnóstico com surpresas, como você acabou de falar. Então, tem que ter essa capacitação técnica e esse preparo, né? Habilidades de
se comunicar, né, com o paciente. E a gente, sim, muitas vezes vai ter esse papel de aconselhar, de escutar, né? Vamos encaminhar para o serviço de psicologia, que eles são um grande aliado, né? Os psicólogos são um grande aliado dos pacientes e nossos também. Mas muitas vezes nós vamos ouvir, não é mesmo, Kátia? Conta para nós, assim, qual foi a sua experiência, né, com a enfermagem, né, no seu diagnóstico e aí depois no seu tratamento. Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Eu tive alguns períodos, assim, de uma relação diferente, assim, né? Cada período trouxe para mim uma experiência. Durante a minha internação, eu tinha os meus parentes todos com tanto medo quanto eu. E eu não podia nem mencionar algumas palavras, porque se eu falasse câncer, o pessoal já falava, você não pode falar essa palavra, né? Como se eu estivesse fazendo mau agouro. E as pessoas acho que não conseguiam absorver o fato de que eu já tinha um diagnóstico, que eu precisava lidar com ele. Então, os enfermeiros naquele momento, né, que foram da internação, eles me deram esse suporte emocional, né? Porque eu precisava também deixar a minha família um pouco segura de que eu estava psicologicamente bem. Eles não tinham condições de me ajudar nesse sentido. E eles foram anjos comigo, assim. Eu lembro de todos eles com um amor, assim, um carinho enorme. Sei o nome deles, tenho contato com muitos deles e penso muito neles, assim, porque foi o meu primeiro contato com a enfermagem na vida. Eu nunca tinha passado por nenhuma internação. E eu valorizo demais, é uma profissão que transforma mesmo, né? Eu reconheço muito esse papel na enfermagem. Mas ali, eu fui internada numa área de ortopedia, porque até então, quando eu dei entrada no pronto-socorro, a minha suspeita era fratura. A gente ainda não sabia do câncer. E quando eu iniciei o tratamento fora do hospital, eu fiz uma cirurgia, então depois eu continuei o tratamento no hospital, eu tinha uma relação direta com a minha médica. Ali eu não tinha tanto contato com a enfermagem, porque era uma época que minha médica atuava mais sozinha, assim, no consultório. E minha médica é uma médica incrível, né, quem me acompanha até hoje, uma pessoa muito humana, então ela me trouxe muita informação. Em alguns momentos eu tive que tomar decisões que eu precisava, né, de me alimentar de informações que ela trazia para mim, para tomar algumas decisões sobre a minha saúde, sobre o meu tratamento. E em um momento, eu não lembro exatamente quando, mas aí a gente começou a ter o acompanhamento da enfermagem de navegação. E aí as coisas ficaram muito mais tranquilas para mim, né? Porque existe uma parte burocrática que a gente não sabe como conduzir. E esse apoio é muito importante, porque a gente se vê... A primeira sensação que eu tenho toda vez que eu tenho que lidar com operadora de saúde é de que eu vou levar um não e eu não vou saber como conduzir. E eu já fico pensando, assim, quais são os outros caminhos que eu tenho que tomar, com quem que eu já tenho que conversar. E a enfermeira de navegação sempre já me dá esses caminhos. Então, isso facilita muito para a gente já saber como atuar, né, junto com ela. E em muitos outros aspectos, então, questões emocionais, quando eu precisei falar sobre a minha saúde emocional, ou quando alguma dor nova surge, ou quando eu tenho alguma dúvida sobre os caminhos do tratamento, isso tudo a navegação trouxe para perto de mim e tira um peso enorme, né? Porque a gente é leigo, né? Por mais que a gente se informe, tem muitas coisas que a gente vai aprendendo no processo. E esse aprendizado, ele não chega de uma vez, né? Isso que a Dani falou sobre a quantidade de informação que a gente recebe no início e a gente não consegue absorver, é muito abstrato no início, tudo aquilo que a gente tem que fazer, o que a gente tem que conviver. Eu não sabia que câncer eram várias doenças, eu achava que era uma coisa só. Eu não sabia que tipo de tratamento, então eu já imaginava que eu ia fazer uma cirurgia e que eu ia fazer químio. Para mim era uma coisa automática e eu não passei por esses processos por conta do meu caso específico. E aí são coisas que a gente vai aprendendo, né? Então, quem traz sempre essa informação pra gente, quem elucida isso pra gente, normalmente é a enfermagem. A enfermeira que está ali na linha de frente, Exato. Né? Então, acho que esse contato, né, com a enfermeira, essa relação que é criada, traz uma liberdade, traz uma confiança, né, para que
sejam expostos outros aspectos, né? Porque são muitas coisas envolvidas e na consulta médica a principal preocupação, né, é saber como que está indo o tratamento, né? A gente precisa saber como está indo o tratamento, quais são as possibilidades e no momento com o enfermeiro é um tempo que você tem um tempo maior, né? Um tempo de uma relação acaba ficando uma relação mais sólida, né? Não só acaba virando até amizade, né? Vira mesmo. E aí você consegue mesmo expor seus sentimentos, expor muitas vezes os seus efeitos colaterais, que muitas vezes na consulta médica não teve tempo, ou por algum motivo acabou não relatando, e aí vai chegar para nós, né, Dani? Quantas vezes, né, nós temos que intervir porque o paciente acabou não falando para o médico e falou para o enfermeiro, né? Que ele teve essa abertura, né? E tem essa relação mais próxima com o enfermeiro. Eu acho importante uma coisa que você falou anteriormente associado a isso, que é sobre a coordenação do cuidado. O paciente ele vai trazer, porque você tem esse contato mais imediato com ele vai trazer as demandas dele. E o enfermeiro, ele pode coordenar o cuidado no sentido de esse paciente está precisando, nesse momento, de nutricionista. Exato. Ele está precisando do psicólogo, ele precisa de uma outra especialidade médica. E junto com a equipe médica, vocês fazem os encaminhamentos. Então, o enfermeiro, ele é esse elo entre a equipe multiprofissional e o paciente. E é fundamental, né? Às vezes o paciente não sabe, por exemplo, eu tenho nutricionista e psicólogo aqui na instituição. E às vezes o paciente não tem essa informação, ele pensa que ele teria que pagar fora para ter, né? Então, cabe ao enfermeiro entender o que esse paciente precisa e transpor também essas barreiras e conseguir fazer essa ligação com a equipe multiprofissional. É ajudar mesmo o paciente a transpor as barreiras, né? Nem tudo, obviamente, vai estar nas mãos do enfermeiro, né? Nem tudo o enfermeiro vai conseguir resolver, mas ele vai conseguir encaminhar, né? Então, o enfermeiro faz essa coordenação do cuidado, essa gestão do cuidado, colocando o paciente no centro, né? Como se o paciente estivesse mesmo no centro e em volta dele toda a equipe multidisciplinar, todos os serviços, né? Porque junto com o diagnóstico oncológico, né, Kátia, vem muitas demandas. Você acabou falando do plano de saúde, o plano de saúde é uma delas, né? Sim. Então, são muitas demandas para você entender, aprender, vivenciar e se acostumar com tudo aquilo, né? Então, a jornada do câncer, né, como a Dani falou, desde lá do começo do diagnóstico até a sobrevivência, você tem necessidades diferentes, né? Porque muda muito. Então, provavelmente, quando você estava fazendo a medicação, né, injetável, você fazia medicação injetável ou você só fez via oral, né? Eu fiz via oral, mas eu tenho alguns outros tratamentos que são injetáveis. Então, quando você fez esse primeiro tratamento, certamente as suas demandas eram maiores. Né? Você teve mais dúvidas, Exato. Você teve talvez mais efeito colateral, então, e vai mudando ao longo da jornada. Exatamente. Né? E o enfermeiro tem que ter essa perspicácia de entender, né, e atuar nessas demandas que vão surgindo ao longo da jornada, não é mesmo, Dani? Eu acho importante a gente mencionar que, enquanto profissional, a gente nunca pode naturalizar a dor do paciente, porque o que acontece? Com o passar, eu já falei isso, talvez Kátia já tenha me ouvido falando isso, com o passar do tempo, você começa a se acostumar com a dor do outro. Mas você não pode se permitir isso. É sempre importante o profissional de saúde, não só o enfermeiro, fazer uma autoanálise. Será que eu estou enxergando o meu paciente o suficiente? Porque às vezes a gente está enxergando um tumor. E como a oncologia ela é cada vez mais técnica, porque felizmente tem cada vez mais investimento em pesquisa, cada vez mais investimento, inclusive na indústria farmacêutica, a gente tende a ir ficando muito técnico e esquecendo que a gente cuida de um paciente, né? Então, assim, eu não cuido de 2 meses a mais de vida, eu não cuido de 1 ano a mais, então eu não cuido de uma sobrevida, eu cuido de uma pessoa. E é isso que eu gostaria de transmitir para os profissionais, para não naturalizar a dor dos outros, para não naturalizar as demandas, para não falar de novo esse assunto, nossa, mas eu já expliquei. Então, são questões que a gente tem que fazer uma autoanálise como profissional.
Isso mesmo, Dani, você tem toda a razão. E, bom, acho que a gente já está chegando no fim, né? Está muito boa nosso bate-papo. E aí, Kátia, eu queria, assim, para a gente finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para os nossos ouvintes, dessa questão mesmo de conviver, né, com uma doença que hoje, né, uma doença crônica, né, na sua vida, que você incorporou. Então, eu gostaria que você passasse essa mensagem, né, que você queira para os nossos ouvintes. Olha, eu acho que a gente sempre tem que enxergar a vida no paciente, né? Eu não gosto nem do termo sobrevivente, porque me parece uma fração de vida. E, na verdade, a gente está falando de vida, né? A gente, inclusive, quando tem um diagnóstico desses, a gente começa a viver com uma urgência, né? Com muita vontade de fazer as coisas acontecerem, não protelar os nossos projetos pessoais. E eu não senti, dentro do meu tratamento, um momento, por exemplo, que as pessoas que cuidam de mim, elas me vejam como uma pessoa que está trazendo demandas. Eu sinto realmente uma humanidade muito grande. Isso me dá uma força enorme. Eu já tive algumas fases de tratamento diferentes, já tive demandas diferentes durante a minha jornada, e eu não sinto isso, mas isso que a Dani falou sobre a naturalização da dor é uma coisa tão importante, né? Porque se eu não tivesse esse suporte, eu não teria a energia que eu tenho para lidar com os desafios que chegaram para mim. E a gente tem sempre que pensar, né, que a pessoa que está ali trazendo para nós uma dor dela, né, ela é uma questão genuína, porque se fosse o nosso pai, se fosse o nosso filho, a gente olharia aquilo com muita humanidade, né, e é justamente esse papel que a gente busca às vezes, levando essas questões para os nossos profissionais, para os profissionais que cuidam de nós, porque a gente não tem isso dentro da nossa casa, né? A segurança da informação, a segurança de saber como conduzir as demandas de uma jornada de câncer. Então, eu estou aqui, assim, sempre cheia de energia quando eu posso, mas quando eu não tenho essa energia, quando a vida ela me consome um pouquinho mais, quando a doença ela traz uma questão nova, eu sei aonde eu posso buscar esse suporte, né? Eu agradeço aqui a minha querida enfermeira, navegadora, que me acompanha, assim, num nível muito pessoal, assim, realmente uma troca muito pessoal. Muito linda. Obrigada. Eu te agradeço pelas trocas. Querida. E você, Dani, qual a dica, né? Qual que é a mensagem que você quer deixar para os nossos ouvintes? A minha mensagem é de que a oncologia é uma área muito rica. Para quem faz enfermagem, é uma área muito rica em termos de aprendizado, de conhecimento e possibilidades, né? Uma questão que a gente acabou não abordando aqui é sobre mutação genética hereditária, que é uma questão importante também, pode ter atuação do enfermeiro. Então, é uma área muito extensa, você pode escolher hoje em que área você quer atuar. Eu escolhi estar onde eu estou. Eu acho que o profissional não pode se deixar levar pelas ondas, ele tem que fazer uma escolha e se dedicar àquilo. Mas é isso, tem muita área, é muito rico e é rico para a vida pessoal, porque a gente aprende na oncologia coisas que a gente leva para a vida toda, né? A gente não deixa aquilo só no âmbito profissional. Chegamos ao fim de mais uma websérie e eu agradeço imensamente as nossas convidadas de hoje que deixaram os nossos momentos muito agradáveis. Foi excepcional toda a contribuição, tanto que a Kátia quanto que a Dani trouxeram para nós. E mostraram, né, o papel do enfermeiro nessa jornada do paciente oncológico. O quão importante é não só a capacitação técnica desse enfermeiro, mas também outras habilidades que ele deve adquirir para cuidar do paciente de uma forma holística, né? Lembrando, então, a todos vocês, enfermeiros, que tenham essa vontade de ir para a área da oncologia ou que já estão trabalhando na área da oncologia, se capacitar, né? Buscar escolas, buscar cursos que possam trazer não só essa capacitação técnica, que tenha toda a inovação, toda a tecnologia que a oncologia nos traz, mas também que reforce essas habilidades de comunicação, né, de letramento, né, a questão da navegação. Então, quero convidar a todos vocês, né, para o nosso curso de pós-graduação em enfermagem oncológica da BP, que vai iniciar
agora em 2025. Espero vocês!